nós vamos falar, acho que o nome da doença, procurando sobre o verme do coração nos cães. E também é muito importante a questão do falar desse verme, porque é uma zoonose. E eu tenho uma convidada mais que especial, que é a Natália Addison. Ela é médica veterinária e daqui a pouco ela vai entrar aí pra gente fazer essa live, né, compartilhada, e ela vai trazer pra gente toda a experiência dela em relação a esse verme, porque foi diagnosticado aqui em Governador Lindenberg essa semana. E eu, todos sabem que trabalho na Agro Capixaba, represento a Agro Capixaba aqui em Governador Lindenberg, e ontem eu fui divulgando sobre esse verme, sobre não dá para ouvir, é só aqui. Aí agora, ô Larissa, me mata não, hein? Fala aí, me dá o feedback aí. Gente, vocês estão escutando? Testando. Será que é porque eu tava até com o microfone, talvez não tinha conectado o microfone. Me fala aí se tá dando para ouvir. Deixa eu pegar a Natália aqui. Natália, solicita aí para entrar. Ah, agora tá ok. Eu acho que era o microfone que eu tinha colocado e ele não estava fazendo efeito. Show de bola. Então tá. A gente vai falar sobre o verme do coração e a gente ficou muito, eu principalmente aqui na loja, fiquei muito impressionada porque foi diagnosticado e se tratando de zoonose, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. E eu chamei a Natália para falar que realmente saiba o que está falando. Então, para isso, tem que ser um médico veterinário especializado. Eu te aceitei. Será que eu te aceitei? Aceitei, Natália. Oi. Tudo bem? É sempre um prazer. Vocês estão me ouvindo? Ai, maravilhosamente bem. Eu tô bem, tô escutando bem. Vamos Eu conversando. acho que eu tô me Eu acho ouvindo que eu tô aqui. me ouvindo aqui. Será que se eu baixar o volume, Ou você baixar um pouco o seu, Mai. Então tá ok, vamos lá. Vamos testar aí. Olha, gente, não. Ei. Aí nós vamos falando, o pessoal vai dando feedback pra gente. Show de Ele tá bola. voltando um pouquinho a voz pra mim. Igual aquela primeira vez, lembra? Natália, a gente vai precisar de um fone de ouvido, eu acho, nós duas. Será? Põe você e aí a gente testa. Porque eu tô me ouvindo aí. Me empresta um fone de ouvido, Mariane. A Mariane tá aqui do meu lado. Eu esqueci. Eu tô sozinha. Gente, eu tô sozinha. Olha aqui, sério. Eu respondi, Natália, deixa eu falar então, enquanto meu fone de ouvido chega. Eu respondi tanta gente hoje sobre o verme, que eu coloquei lá uma imagem bem impactante também, né? Teve gente que falou que nojo, teve gente que ficou horrorizado, perguntaram se era de porco. E eu também fiquei. Porque tá repetindo lá. E eu também, gente, é um assunto importante porque é zoonose. Eu tô falando aqui zoonose, mas a Natália vai explicar tudinho pra gente, tá? Nós vamos sugar o máximo dela, porque ela sabe muito. Então a gente vai perguntando, na verdade a Mariane tá aqui do meu lado, nós vamos anotar. Só, Natália, as minhas perguntas e as minhas dúvidas já dão 3 horas e meia de live. Porque, assim, realmente, como você sabe que veterinário tá tendo exame agora, né? As pessoas estão se acostumando, estão comprando animais que antigamente não comprava, né? Então, assim, a nossa realidade no interior é muito diferente da realidade das pessoas que já, né, há muito tempo tem animal de valor e que disponibiliza mesmo exame, medicamento, ração de qualidade, né, nutrição. Então, assim, pra gente está sendo muito novo. Você me escutou tudo que eu falei? Sim, é um mundo novo agora, né? E por conta de tudo, é que tá repetindo. Eu tô ouvindo, eu tô falando e repetindo a mesma. Então, deixa eu colocar o microfone de novo aqui. Gente, que nervoso de mim. Que eu não
peguei o... Que voltou. Deixa eu cortar tirar o meu microfone enquanto você vai falar agora. Tá bom. Não, realmente, a gente tem muitas doenças que a gente não identifica, não sabe, e às vezes não tem nem como fazer o teste mesmo na cidade, né? Então, passa despercebido. Se tem um caso, provavelmente tem muitos outros, né? Então, às vezes é legal você conversar para saber os sintomas, às vezes aquela tossezinha daquele cachorro que nunca melhora, né? A gente não sabe o que é, acha que é alguma coisa só respiratória, acha que é uma alergia, e aí, na verdade, pode ser que ele já esteja, né, sendo colonizado aí por essas verminoses mesmo. Então, é bem importante a gente saber como funciona o ciclo, como funciona principalmente a transmissão, para a gente poder trabalhar, né, de uma forma preventiva também. Vamos começar falando. Eu prometo que tá chegando aí, tenho certeza que eu tenho espaço da Mariane. Vamos começar falando, respondendo, esclarecendo o que é zoonose. Certo. A zoonose, ela pode ser de duas formas, né? Ela seria ou a doença do ser humano que é passado para o animal, né, por um contato próximo, que a gente chama de antrozoonose. Ou pode ser o inverso, né? O animal acaba transmitindo uma doença para o ser humano, que aí é a antrozoonose, algo do tipo assim. Mas é de onde vem, né? Se a doença é do ser humano e passa para o animal, ou se a doença é do animal e passa para o ser humano, tá? Então, por isso é tão importante a gente identificar essas doenças, porque, por exemplo, o meu gatinho ou o meu cachorrinho, ele pode ter uma doença que pode estar colocando em risco a minha saúde, a saúde dos meus filhos, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos ver se a gente está... Se agora a gente vai conseguir transmitir com qualidade, porque pensa numa coisa horrorosa e a gente está falando e não está entendendo nada, e um assunto tão importante que eu realmente fiquei preocupada. O que acontece? Na verdade, aqui na nossa região, nesse período mais seco, tem muita doença do carrapato. E o exame foi feito para diagnosticar doença do carrapato. E assim, não teve mais... O 4DX, ele é um teste sorológico muito bom, é muito usado aqui porque ele é muito rápido. Ele é igual a um teste de gravidez, né? Você coleta uma gota de sangue do animal e ele te dá 4 doenças, 4 possíveis doenças, né? Incluindo 2 que é da doença do carrapato, né? A anaplasma e a ehrlichia. Uma que é a doença de Lyme, que também é transmitido pelo carrapato e também é bem grave para o ser humano, né? Até ataca o sistema nervoso, e a dirofilariose. Então, acho que aí seria muito importante vocês um teste relativamente barato e fácil de armazenar, de fazer. Então, eu acho que vocês podem fazer bom uso disso mesmo. E você chegou a fazer, é que você não chegou a fazer nenhum exame de coração, né? Não dá para saber se ele tem o verme adulto ou se é só as microfilárias, né? E aí está justamente outro caso, que nós estamos, de qualquer lado que a gente for, a gente está a pelo menos 80 quilômetros de algum lugar que possa ter um recurso. Aí entra, você vai falar o que precisa ser feito, né, nesse caso. Exame de sangue? Tá, vamos colocar aí em torno de R$ 250, né? Não sei se por aí gira por esse valor. Sim, aí depois disso, tem os outros passos que você vai me falar. Certo. Principalmente, são 2 fases, né? A dirofilariose, ela tem 2 etapas. A primeira etapa seria quando o animal é contaminado. Então, ele tem o quê? As microfilariazinhas ao longo do corpo, né? Pelo sangue. E isso pode demorar até semanas para ela tomar toda a parte aí do organismo. Porque, na verdade,
Essas filárias, quando o mosquito pica o animal, o mosquito contaminado, ele vai liberar ali nessa picada umas larvas. E essas larvas vão cair na corrente sanguínea, né? Na verdade, elas entram pelo subcutâneo, né, da pele, vão rodando, 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 até parar no coração, no ventrículo direito, que é onde eles gostam de ficar, ali na artéria pulmonar, tá? Então, por isso que é uma doença cardiorrespiratória, porque ela pega tanto o coração quanto o pulmão. Depois de mais ou menos uns 7 meses, esse verme ele cresce e ele começa a produzir novas filariazinhas pelo corpo do animal, tá? Só que nesse trajeto, qualquer mosquito que pique esse animal vai contaminar outro cachorrinho, por exemplo, se picar outro cachorro. Vai contaminar, por exemplo, o ser humano se picar. Então, o ser humano não é o hospedeiro definitivo. Então, ele vai virar um reservatório, na verdade, né? A larva, ela não gosta do ser humano, ela gosta do cão. Mas no ser humano, o que acontece? Pode ficar uma região local ali, um carocinho que não cicatriza, né? Pode inflamar. Mas geralmente ele não vira o verme adulto como no cachorro. Então a gente não tem essa imagem daquele coração, por exemplo, no ser humano, tá? É muito difícil, muito difícil. É mais do cachorrinho mesmo, tá? Uma vez... Tá. A minha dúvida maior era essa. Sabia, Natália? Eu tinha essa pergunta era a Não, que você mais começava a imaginar latejava aquele aqui na minha coração em mente. vocês, né? Verdade, porque é desesperador a gente ver aquele coração cheio de vermes, em torno de 20, né, centímetros. Sim, e eles, assim, geralmente 2, 4, parece muito, mas ele tá enovelado ali, né? Na verdade, eles ficam ali na fase reprodutiva mesmo. Ali eles ficam jogando microfilárias mesmo para a corrente sanguínea o tempo todo. E depois desse diagnóstico, é necessário fazer o procedimento de raio-x, né, no Isso. A animal. primeira coisa, você faz um exame ou um 4DX, e aí você acaba pegando, ou você pode fazer um exame de sangue básico, que geralmente é feito um raspado, para poder fazer as contagens em lâmina, né, do sangue, e aí é identificado também essas microfilárias. Então, uma vez que a gente identifica, a gente tem que saber se esse coração tá ou não tá comprometido com verme adulto, porque são tratamentos diferentes. O tratamento para microfilária é uma coisa, tratamento para o verme adulto no coração é outra, tá? Se a gente pensar bem, a ideia a gente não pode simplesmente matar todos os vermes de uma vez, porque senão eles vão sair e virar trombos ao longo da corrente sanguínea, né? Então eles podem se depositar no cérebro, eles podem se depositar no pulmão, e eles podem tornar essa tromboembolia pulmonar. Então, isso é o ruim, né? Você também não pode tratar tão drasticamente. Então, ter certeza, primeiro, se tem acometimento nesse coração, e aí o ideal, o melhor seria o raio-x não tanto, a gente conseguiria ver talvez um aumento de tamanho, mas aquilo ali poderia ser uma doença cardíaca também, então não dá para diferenciar muito. Agora, no ecocardiograma, que é bem comum, Paula, a gente só faz cirurgia mediante eletrocardiograma e ecocardiograma, mas isso é uma realidade daqui, né? Seria muito bom se tivesse em todos os lugares, então não tem. Então, talvez fazer o tratamento adulticida mesmo assim, contando que tenha, né? Do que não fazer e ele ter, né? Então, aí você acaba fazendo o tratamento, a gente chama de tratamento terapêutico. Quando você não consegue ou não tem meios de finalizar, você conta que tem, né? E depois faz o tratamento para as microfilárias. E é tratamento longo. É diagnosticado no Brasil inteiro, Natália, esse tipo de verme? Sim, é mais comum em regiões de praia. Então, por exemplo, aqui, eu sempre falo, olha, vai para a praia direto, tem que ter proteção
E tem vacina. A gente vai conversar depois sobre todas as alternativas, né? Até para proteção. Mas principalmente praia, quente, calor, tipo Espírito Santo de cima e embaixo, né? Praia, quente, calor, cachorro andando, cachorro que não é tratado, que não é vermifugado, né? A gente tem hoje em dia vermífugos que têm ivermectina. Então a gente consegue, na mesma hora que você está fazendo o vermífugo do seu cão, você consegue também tratar, se por um acaso ele teve uma exposição, se você faz aí a cada 3 meses o vermífugo, você consegue, por exemplo, já erradicar esse início de microfilária também, tá? Lembrando que depois a gente vai enfatizar que essa medicação não são para todos os cães, tá? Algumas raças, elas não podem, né, ser tratadas e nem tomar vermífugo com ivermectina ou moxidectina, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ei, Rose, um abraço para o Saulo, para a Ângela, para todo mundo que está entrando na live. Tem um monte de gente aí que já passou, que você viu também. Depois eu vou salvar igual a gente salvou todas, né? Vou botar lá no YouTube, todo mundo fica vendo. A gente depois faz as edições, porque são informações tão importantes, porque eu realmente fiquei assustada, igual eu falei com você, que antigamente a gente não sabia de nada, e agora a gente pode cada dia mais fazer algo que é a informação. Uma das coisas mais preciosas que a gente pode fazer, né, é informar sobre as zoonoses, sobre os tratamentos, porque nem é um bicho de 7 cabeças, né? Você vê que o vermífugo vai conseguir, você vai explicar aí, fazer, né, prevenções muito mais fáceis do que curar. Sim. Olha só, vocês estão ouvindo latir? É uma cachorrinha que eu tenho aqui, ela tá... você gosta mais de gato. Você ama gato, né? Essa aqui, pinche, vocês sabem, né? Não, na verdade eu gosto muito de cachorro, mas é que o meu apartamento é pequeno. E eu não fico em casa, eu fico o dia todo fora. Então é muito cruel para mim deixar um cachorrinho aqui. Então a gente deixa na Sofre, chácara. né? Não, que legal, que legal. O gato já é mais independente, ele já fica melhor sozinho. Então tá, vamos falar dos sintomas, então? O que você me fala? Isso. Geralmente pode começar com aquela tosse, sabe? Como se fosse um engasgo. Só que assim, tosse e engasgo é sintoma de muita coisa, né? Broncopneumonias, alergias respiratórias, né? Dependendo na primavera, tem muito problema respiratório, poeira, que também tempo muito seco, né? Pode causar esses desconfortos também. Mas é uma tosse persistente, é uma tosse que ela não é responsiva, por exemplo, a tratamento com antialérgico, né? Com antibiótico em caso de pneumonia e tudo mais. Tem a questão também da idade, né? Se você vê um cachorro muito novinho, não muito novinho, né? Mas adulto, geralmente problemas cardíacos, problemas de válvula cardíaca que gera essa tosse, ela acontece nos animais mais velhos, né? Nos idosos. Então, um cachorro adulto que nunca teve nada, que estava super bem, de repente começa a ter esse quadro, eu acho que vale a pena investigar sim, tá? Eles geralmente ficam muito apáticos, essa tosse pode gerar vômitos, né? Deixar eles mais magros, deixar eles, né, sem uma condição corporal boa também. Os sintomas são muito... eles demoram muito para acontecer. Como eu falei, né? Às vezes 8 meses para o verme poder crescer e começar a gerar microfilária. Então, nesse período todo, às vezes ele nem tem sintoma. Às vezes, se o animal é grande, ele nem vai ter sintoma, porque ele tem um coração enorme. Então, aquele verme não vai, né, influenciar tanto. Então, eu acho que exame periódico, sabe? Uma vez por ano ou a cada 6 meses, faz o teste, porque não é só a Diro que é o problema, né? A Ehrlichia é muito mal diagnosticada também, a doença do carrapato em si. E aí, se você pega e associa os dois, né? Se o animal já está debilitado por conta da Ehrlichia, com certeza ele vai ficar pior da dirofilariose, tá?
Vai ficar bem. O contágio dela de cão para cão, do mosquito contaminado, é muito alto? É tipo assim, Tá. ele A é. Ah, se contaminação. um cão tem. Aham. Não, a contaminação de cão para cão não existe. A contaminação sempre Não, se sim, dá mas eu digo de mosquito. através do O mosquito, mosquito. mas Isso. o Se mosquito você contaminado, ele tem muita eficácia na contaminação? tem, tem. De preferência, você pode fazer esse tratamento com todos os cães que estão ali juntos, tá? Porque às vezes o mosquito sai de um e vai para o outro, sai de um e vai para o outro. Então, se você tem um caso positivo, vale mais a pena você fazer o tratamento em todos eles, tá? Porque você não. Ou testar todo mundo, né? Para poder fazer para poder fazer o tratamento. Se você tem E ele não disponibilidade tem de raça. Oi? A raça, eu digo, ela não tem. Algumas têm mais disponibilidade ou não? Isso varia? Você tinha falado no início. Tá. Não, a raça, geralmente, o que está mais em conta é a proximidade mesmo. Se você está numa região praiana, numa região de mata, onde tem muito mosquito, então você acaba tendo um risco maior, né, de contaminar os cães mesmo. Mas Ah, de raça, não. Raça, e a não. questão do mosquito, é só alguns mosquitos ou todos os mosquitos? Na verdade, é mais o mosquito palha, são os mosquitos flebótomos, né, que a gente chama, que são os que se alimentam de sangue. Só que, na verdade, não é só a diro que eles causam, tá? A gente vai falar também da leishmaniose, que é até muito mais grave do que a diro, tá? Porque é muito mais grave no ser humano, tá? E é causado também pelo mosquito flebótomo. Então, tem várias doenças aí que são causadas por mosquitos, tá? Pois Tô é, com dois então, você casos. pode falar já, porque. Ah, tem outro já. É, Hein, eu tô com Natália? outro. Fala então também da leishmaniose, porque sabe por quê? O mosquito da dengue, ele é muito atacado, é um mosquito que todo mundo quer prevenir. Agora, é pior o mosquito que ninguém liga, né? Esse que é esse mosquito mais comum mesmo, né? Que você está falando que é o da palha, né? Sim, mosquito palha. Sim, o da Mosquito leishmaniose, palha, não é da palha, palha. mosquito palha. É, tem doenças também que são transmitidas pelo mosquito da dengue também, tá? Então, o mosquito da dengue, ele também pode carrear, além da dengue, ele pode carrear também outros patógenos também, tá? Às vezes até oportunista. Por exemplo, picou uma pessoa contaminada, pode levar essas microfilárias também para outros animais, né? Ou para outras pessoas também, tá? Para a gente fechar o ciclo, E vamos fechar o ciclo da Diro, que aí depois a gente fala da leishmania. Pode tá, ser? tá. Pode. Eu não. Tá. Vamos falar então do tratamento, assim, da prevenção barra tratamento, né? Como que a gente faz? Aqui em São Paulo não tem muito. A gente quase não diagnostica dirofilariose, tá? É uma incidência muito baixa. Então, eu acredito, até porque aqui muita gente faz uso de coleira nos cães, tá? Praticamente eu peço para todos os meus clientes usarem, porque funciona mesmo. É muito, muito bom. Então, ou a Seresto, ou a Excalibur, tá? Cara, mas ela previne por muitos meses e funciona de verdade, tá? Na verdade, elas funcionam mais para os mosquitos até do que para pulga e carrapato. Eu sempre peço para associar os dois em relação a pulga e carrapato, porque eles são muito danados, né? Então, eles vão... como tem muita doença do carrapato, eu acho que vale a pena você, além da coleirinha, usar também uma medicação para pulga e carrapato, para carrapato, principalmente, né? Então, tá, pode perguntar. E ela, por exemplo, a Serestro que eu conheço, não conheço a Excalibur, elas têm muito mito sobre elas, né? Sobre a coleira. Ah, se eu for no banho tosa, tem que tirar.
Uns veterinários falam que não pode, tem que tirar, né? Tira e coloca depois. Ela vem no encaixezinho fácil. Você puxa, ela abre. Colocou, deu banho no cachorro. Porque se você ficar passando sabão na coleira, você vai começar a tirar o produto, né? Claro. Não pode. Então, você tirou a coleirinha porque é só nesse momento. Depois ela vai ficar o tempo todo. Então, sei lá, toma banho uma vez por semana. Uma vez por semana você tira e coloca de novo. Sem problema nenhum, tá? Certo. Não vai mudar a eficácia. Certo. E os medicamentos, né, que você fala, porque eu acho que tinha que vir no rótulo. Porque, gente, falando, olha, da importância, né? Porque é uma doença silenciosa, né? Do jeito que você falou, né? Sim. Nossa, demora meses para Porque o que que acontece? A gente não vê nas fezes, né? Não. A gente só diagnostica, geralmente, as pessoas, elas usam o vermífugo quando tem larvas. Quando vê o verme nas fezes, Quando né? vê, aí já é aquele caos. Agora você imagina o verme do coração, vou falar verme do coração, bem popular mesmo, que o pessoal, você está falando, mesmo, isso, verme do coração. que não vai ver nada, porque o que me preocupa é o finalmente. Sim. Que a gente só vai diagnosticar, inclusive, com o exame de sangue, que é o mais grave ainda, né? Isso. Boa noite, Yara. Beijo. Tem umas medicações, eu não sei, até tinha saído do mercado, que era o Cardomec, que você dava um comprimido por mês para o animal, né? E você evitava dele dele se contaminar. Aí depois ele meio que saiu do mercado, e aí entrou uma vacina, que é a ProHeart, tá? É uma vacina anual, você faz a vacina e fica protegido por um ano contra esse parasita, tá? O problema dela é que, assim, eu nem faço na minha clínica porque, assim, eu tenho é muito baixo não é que eu não faço, eu não quero. Eu peço, eu encaminho. Oferece. Porque o frasco, você precisa, por exemplo, é um frasco grande, então você faz a diluição e você tem que fazer tipo uma campanha, né? Você marca um dia para fazer e aí vem as pessoas e você faz. Porque ela não dá para guardar depois e ela não é que nem dose de vacina V10, sabe? Única, né? Ela não é única, né? E ela tem um custo muito alto também, um custo para você comprar o frasco, ele é muito caro. Então, ou você dá o comprimido todo mês, né? Ou você faz a vacina. Para vocês aí, a vacina seria muito prática, porque dá para juntar muito 10 maravilhosa. pessoas. Sim, seria muito. Nossa, é muito melhor, muito melhor. E prevenir, obviamente, com as coleiras, tá? Coleira tem que fazer parte. Mas aí a vacina, se o animal já está contaminado, qual é a reação? Não, ele tem que fazer primeiro o tratamento e depois fazer a vacina. A vacina, ela não mata o parasita, tá? Ela só previne. Só previne, ela inibe que você tenha o contato, né? Mas ele não trata, então você tem que tratar primeiro. Então, o ideal, faz um 4DX, vê se tá positivo ou não. Deu negativo, faz a vacina, certo? Eu acho que aí seria a melhor alternativa, para você não achar que seu animal tá imunizado e, na verdade, ele tá doente, né? É isso aí. Gente, se vocês que tiverem alguma pergunta, eu e a Natália, nós estamos falando sobre o verme do coração. Foi diagnosticado aqui em Lindenberg. Eu não sabia tanto sobre esse verme. A gente só sabe se fizer o exame de sangue. Não é um verme, né, comum e ele é transmitido pelo mosquito. E graças a Deus, né, Natália, que você me deixou até mais tranquila. Caso nós sejamos picados, né, não vai ter a mesma reação, apesar de ser uma zoonose, né? Então, com a gente, o que vai acontecer? O que tem visto na medicina essas microlarvas, né, essas microfilárias, elas vão morrer
E aí elas ficam rodando pela corrente sanguínea e elas vão parar em algum lugar. E o lugar mais propício para se parar é no pulmão. Então, uma coisa que acontece muito é fazer um raio-x no pulmão e ver um nódulo esbranquiçado, uma bolinha branca esbranquiçada no pulmão. E aí aí o médico às vezes confunde isso, por exemplo, com câncer, né? E aí tem que fazer uma biópsia. Esse é o problema, porque a filária, quando ela morre, ela vai para o pulmão e ela fica lá, e aí ela começa a criar uma reação inflamatória ali ao redor. Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? É de É nervoso, porque a né? gente é de nervoso, tá, gente? Não é assim, pelo amor de Deus, é porque Não. realmente é melhor vacinar, é melhor. Mas assim, uma coisa que você sempre. Fiz um raio-x, estou com uma manchinha no pulmão. Você não vai sentir nada, não vai ter nada, aquilo ali vai ficar ali inerte para a sua vida toda. O problema é que você não vai conseguir saber se aquilo ali é um granuloma, por exemplo, de uma microfilária, ou se aquilo é um nódulo, né? Então aí você vai ter que fazer alguns exames invasivos, biópsia e tudo mais, para poder diferenciar. Mas vai ter que fazer, porque tem que diferenciar um do outro, porque são parecidos. Tá? Ô, Juliana, deixa eu só responder, Juliana, aqui. Esse mosquito, ele tá no Brasil inteiro. Ele ocorre mais no litoral. Mas é o mosquito palha. Você falou que o da dengue também transmite, né? São os Mosquito. flebótomos. Todos os Mosquito são transmite. sugadores de sangue. E se atentar mesmo a fazer a. Eu vi uma postagem de um veterinário esses dias, ele indicou a vermifugação mensal. Eu achei muito pesada, né? Mas Olha, deve se ser você por causa tá numa da região. Depende da região. A gente chama de região endêmica. Então, pode ser que agora o governador Lindenberg descubra que é uma região endêmica. E isso não tem muito o que fazer, por quê? Porque aí tem os mosquitos, porque aí tem os cães, talvez os cães errantes, os cães que nunca vão deixar de ser os hospedeiros, né? Então, o ideal é que cada um cuide do seu, né? Do seu animalzinho, que deixe ele protegido para evitar dele se adoecer, tá? Porque Tem uma. Sobre o que você falou, tem até uma pergunta aqui. Tem lei em relação à zoonose, vamos colocar em relação o que é de lei fazer em relação aos cães de rua, porque a gente sabe que quanto mais interior, mais cão de rua a gente tem, né? Claro que eu dou ração, o outro dá ração, água e tudo mais, só que está muito longe de ser o que é necessário realmente, que é uma vermifugação, que é vacina. Eu não sei nem se alcança, né? Se essas campanhas de vacinação de raiva, por exemplo, alcança todos esses animais de rua, né? acho que não. Eu Ah, acho você que não, você desconhece. Não, eu acho, por exemplo, aqui em São Paulo, os de rua, eles praticamente acabam não sendo vacinados, né? Porque ninguém consegue pegá-los. Se é numa região menor, num lugar pequeno, às vezes é mais fácil, mas. E aí entram outras zoonoses muito mais perigosas, principalmente a raiva, que não tem cura, né? Então, é muito importante que todos os animais, até os que estão na rua, sejam vacinados. E aí entra a questão de campanha mesmo do município, né? Cada município cria suas regras de controle de zoonoses. Então, é importante que eles mantenham a vacinação de todos os animais, inclusive os que estão na rua, tá? Em relação ao controle de animais, da maioria, por exemplo, tem gente que tem 10 animais. Tem alguma coisa que possa ser oferecida na água? Algum medicamento que você conheça que seja fácil e que seja um custo menor, que possa fazer a vermifugação? Tá. Nesse caso, aqui, eu sempre indico fazer vermifugação a cada 3 meses, tá? E usar um vermífugo de mais amplo espectro. Então, por exemplo, um Endogard, né? Um vermífugo que tenha uma ivermectina ou uma oxidectina. Então,
Aí a gente entra para duas linhas de raciocínio. O vermífugo, que é aquele oral, que é repetido a cada 3 meses, e que tem que repetir 15 dias depois que você fez a primeira dose, faz a segunda dose 15 dias depois, e aí conta 3 meses e faz novamente o processo. E faz isso todo ano. Por quê? Porque aí, se o animalzinho teve contato com um mosquito infectado, 3 meses depois, ele ainda não vai ter aquele verme enorme no coração, tá? Porque demora até 10 meses. E quando você dá a dose baixa da ivermectina junto com o vermífugo, você já diminui, né, a chance daquela microfilária sobreviver na corrente sanguínea, tá? Então, é importante manter o vermífugo, se o seu cão não é da raça Collie, não é pastor de Shetland, não é Border Collie, ou não é nenhum SRD, né? Nenhum vira-latinha que tenha cruzamento com alguma dessas raças, você pode usar periodicamente, então, a ivermectina, tá? Nesses cães dessas raças que eu falei, acho que é o pastor boiadeiro, tem algumas raças que não podem ingerir essa medicação, tá? Então, aí, nesse caso, tem que pensar, se ele, por exemplo, se contaminar, a gente tem que usar outras medicações ali que não são tão de fácil acesso aí para fazer o tratamento. A base, então, pelo que você está falando, é a ivermectina, né? Para O verme do coração, sim. principal princípio ativo vai ser a ivermectina, seja ele oral e a injetável, tem a mesma eficácia? Não. A gente não costuma fazer ivermectina injetável para esta finalidade, tá? A gente não costuma fazer. Às vezes, para sarna demodécica, só que aí a gente prefere fazer via oral do que mesmo o Ivomec, por exemplo, injetável, a gente faz via oral, mas sarna demodécica, é outra coisa. A gente não costuma fazer para injetável em cão. Hoje, Natália, a gente tem muitos medicamentos que são até palatáveis, né? E aí a gente vai indicando para melhorar o consumo mesmo, né, de vermífugo. Mas é incrível como que as pessoas querem o vermífugo injetável. Por causa dessa cultura de interior. Por isso que eu te perguntei. Mas isso é para gado, né? Isso é para. Eu sei, eu estou. Mas é incrível, as pessoas querem, não, eu não quero, meu cachorro não toma, é ruim, eu quero injetável, porque aí, né, contém o animal e aplica. Então, gente, não vale. O Ivomec? Tem o Ivomec, o Ivomec é o mais comum. Porque, o Ivomec é o mais comum. Ele não pega os vermes intestinais de cão e gato. Não. Mas é uma cultura, tá? Me vê 1 ml, me vê 1 ml. Então, assim, é uma cultura que as pessoas, elas criaram, inclusive, tem no mercado ampola que vem. As ampolas que vêm naqueles blister, né, mesmo, com a dose única, para cães. Então, por isso que eu estou te perguntando, e é bom saber, né? A gente aprende sempre, e não indicar nunca, né? Mesmo se a pessoa quiser, porque eu já tinha escutado falar por alto, mas assim, agora você falando me veio muito forte. Ela afeta muito o fígado, né? Então ela precisa, por isso que essas raças que eu falei não podem usar ivermectina, porque elas têm uma deficiência no fígado e elas não conseguem metabolizar. Então, essa medicação, ela se acumula no organismo e ela cria intoxicação. A intoxicação por ivermectina é cegueira súbita mesmo, de uma hora para outra, e alteração neurológica também. Então, dá convulsão, né? Deixa o cachorro com ataxia, né? Ele fica totalmente sem saber onde ele está, ele fica, às vezes, um pouco de nistagmo, né? Fica com o olhinho balançando um pouquinho. Sintomas de intoxicação mesmo. Geralmente não, né? Os pastores, em geral, pastor alemão, o border collie, que é aquele mais peludo. Alemão
não tem esse problema. Não? Tá? Não, não. Border Collie. São todos da raça Collie, né? Aquele, sabe, aquele Old English. Tem alguma... É que tem muita raça, né? Tem umas raças que às vezes a gente fala, mas não conhece. Mas todos da raça Collie. Aquela da Lassie, né? Que a gente chama Collie, Mini Collie, que seria o pastor de Shetland, o Border Collie e por aí. E o Red Heeler, Blue Heeler, né? Que você falou, né? Isso, que é o pastor. Algo mais? Tem lei? Eu acho que a gente fechou. Fechou. A gente estava falando da leishmaniose, né? Então, a leishmaniose, a transmissão é bem parecida. Você quer perguntar alguma outra coisa? Quero que a Mariana anotou aqui, que ela falou a questão do tratamento mesmo, preventivo e pós, só rapidamente. Então, preventivo e pós, só para você falar, ó, é assim que a gente trata o verme do coração. Sim. Tratamento, diagnosticou, vai fazer o tratamento com a dose correta, né, da ivermectina. Terminou o tratamento, a gente vai agir na prevenção. Então, na prevenção, vai usar a coleira a cada 8 meses, a Seresto a cada 8 meses, a Excalibur, se eu não me engano, são 4 ou 5 meses, é um pouco menos. Elas também têm ação para pulga e carrapato de 4 meses. Depois desses 4 meses, precisa repor para pulga e carrapato da coleira. E fazer vermífugo a cada 3 meses, tá? De preferência, vermífugos que contenham a ivermectina, certo? Agora, tá muito caro. Tá muito caro, a coleira eu sei que é cara, a coleira custa 200 e pouco, é muito caro, eu não tenho condições. Você pode mandar manipular, por exemplo, um óleo de citronela, né? Um óleo mineral com uma base de citronela, e aí você joga no cão, sem ser no rosto, né? Do pescocinho para baixo, faz um banho desse óleo de citronela, que ele vai agir como repelente, tá? Então, só que isso é uma coisa diária, todos os dias, tá? Uma outra coisa que dá para fazer também seria o próprio... para espantar mosquito, o repelente. Repelente. Né? Isso. Você pode também usar, talvez, um repelente infantil, aqueles que tem o Expose, por exemplo, aquele amarelinho que é, né, para o verme, para dengue, né, para o mosquito da dengue também. Então, você pode, talvez, borrifar um pouquinho também, mas aí eu acho que ele é muito químico. O cachorro costuma se lamber, então eu acho um pouco perigoso, tá? Eu acho que basicamente isso. Se você tem como fazer o Cardomec, você vai para a praia, pode fazer o vermífugo com menos de 3 meses também. Você pode fazer quando você volta da praia, mesmo que não deu ainda os 3 meses, você repete uma dose, não tem problema. E a questão também, Natália, a questão dos outros vermes, que a ivermectina também pega, né? Aí você já vai tratar os vermes, mas você precisa também... A ivermectina não pega os outros vermes intestinais, tá? Os vermes de cão intestinais, vermes redondos e vermes chatos, que são as tênias, as solitárias do cão, e as lombrigas, vamos dizer assim, do cão, é o Febantel, o Praziquantel e o outro o outro me fugiu o nome agora, mas são esses 3 que vêm praticamente em todos os vermífugos. A única diferença é se tem ivermectina ou não, tá? Porque tem, por exemplo, o Drontal não tem ivermectina, mas ele é ótimo como vermes intestinais. O Endogard, ele tem ivermectina. Então, eu recomendo para animais que vão muito para a praia, né? Usar, por exemplo, o Endogard. Mas tem outras marcas que tem também. É que às vezes tem marcas que tem aqui que não tem aí, né? Então, às vezes eu Mas falo aí aqui que você... É verdade. Que eu não vou ter. Mas, Natália, aí você complica a vida da gente, porque além da ivermectina, tem que associar com os demais, né? Não, na verdade, a ivermectina que você associa, tá? Todos vão ter, todos os antiparasitários internos
vão ter o Febantel, o Praziquantel, isso é o mínimo de todos. Ah, ok. O plus é a ivermectina, tá? Então é Então só todo plus vai ter ivermectina, gente. Né? Certo? Não, o plus que É. eu falei seria o a mais. Então tá bom. Bora lá então falar Olha da o meu colo, leishmaniose. olha isso. Tem quantos, Natália, aí? Olha, Deu PT aqui. tem Agora quantos? Tem quantos, é que Natália, no tinha seu dois no colo? meu colo, eles derrubaram o que estava Caiu a preso. live. Caiu a live, gente. Gente, eu amo. A Natália sabe tanto. A Natália estudou É muito comigo. improviso aqui, meninos. Ela é o máximo. Ela está sempre disposta a oferecer informação para vocês. Porque E quem olha, pode sabe ser em off muito. também, viu, pessoal? Vocês aí do 51 tiver alguma dúvida, manda um directzinho lá, pode tirar dúvida, não tem problema Gente, hoje eu falei com tanta gente. eu Falei, ajudo, olha, não tem problema. sabe com quem eu tive hoje? Com a Cristina. A Jura? Cristina. Aí eu falei, nós vamos, eu e a Natália vamos conversar. A minha Assiste a mãe tá gente lá. aqui. A minha mãe tá Ai, que aqui. legal. Manda um abraço para Naíva. Aí eu falei, Cristina, assiste a gente, pra você matar a saudade, Mentira. porque é muito bom, né? E ela já tá com duas moças dentro de casa. Aí ela tava falando sobre que ela tem cachorro também dentro de casa. A cachorra dela é uma onça. E Ah, é? é da raça da Lessie. Eu acho que ela é uma collie, Olha, alguma coisa assim. olha. É linda, linda, linda. É Ó, tá collie, vendo? collie. Essa não pode, de jeito nenhum, tomar ivermectina. Então fala lá agora da leishmaniose que você falou que ia falar. Se alguém tiver mais Isso. pergunta, né, gente? Pode mandar. A leishmaniose, até uns 5 anos atrás, ela não podia ser tratada nos cães, tá? Não podia. A gente precisava avisar para a Secretaria da Saúde e esses animais precisavam ser eutanasiados, sem nenhum sintoma, se diagnosticar. Por quê? Porque o tratamento é só do ser humano, né? A gente não podia tratar o cão porque eles tinham medo da medicação perder o efeito e o ser humano ficar comprometido com a doença, tá? Só que agora a gente não tem mais isso. A gente tem uma medicação já nacional brasileira para fazer o tratamento da leishmaniose. E o contágio é da mesma forma. O mosquito contaminado pica o cachorro, passa para o cachorro, aí esse cachorro, outro mosquitinho que não tinha nada, pica de novo, se contamina, pica uma pessoa, contamina a pessoa. E aí pode ter tanto a leishmaniose cutânea, que seriam, né, feridas na pele, como a mucocutânea, que seria mais em região próxima de nariz, de boca. E tem a leishmaniose visceral, que é a pior, né? Que acaba aumentando o fígado, aumentando o baço. E é uma doença também silenciosa. Às vezes você começa a ver, por exemplo, feridas no animal que não cicatrizam, né? Eu tive um cachorrinho com uma blefarite, né? Uma infecção nas pálpebras, que nunca melhorava, nunca melhorava. Aí a gente fez o quê? Biópsia. Tiramos um pedacinho e mandamos para o exame. E veio o diagnóstico de leishmania. Então, a partir do momento que a gente fez o tratamento, nunca mais melhorou. Só que não tem cura, né? O tratamento é para a vida toda e o animal precisa usar coleirinha, a Excalibur, precisa usar Seresto, né? Então, ela é muito mais grave, por exemplo, com potencial zoonótico, né, para a pessoa, do que, por exemplo, a dirofilariose, tá? E aí no caso são os mesmos sintomas? Não são sintomas respiratórios, tá? Não são. Não, são os mesmos sintomas do ser humano e Do cão, você do, fala? e do cão na Sim, leishmaniose? são parecidos. Sim, feridas que não cicatrizam, pode ter um pouco de urticária. É que aí são sintomas muito inespecíficos, né? Muitas outras coisas podem ser, né? Então, por isso que tem que conversar, ver o animal, perguntar se o seu animal tem alguma doença, algum problema, né? Às vezes, mas ele tem
uma ferida lá que nunca cicatriza, né? Então aí você pode tentar descobrir através disso também, tá? Mas aí você falou que você tirou, né, e fez a biópsia. Mas geralmente é fácil descobrir com exame de sangue? Tem exame específico para leishmaniose, não é no exame normal, tá? A gente tem que pedir uma titulação, uma sorologia para leishmaniose. É feito por PCR. A mesma coisa do coronavírus ali, do PCR, né? Então a gente... É mais difícil ainda, então, né? Mais difícil ainda, com certeza. São exames bem parecidos. Então, é difícil no interior por conta dessa dificuldade mesmo. Então, o veterinário precisa conversar muito para pegar todos os detalhes, para a gente ir juntando as pecinhas, né? Porque aqui realmente é muito mais fácil, né? Eu tenho disponibilidade de exames no mesmo dia, por exemplo. Então, eu consigo fechar um diagnóstico muito mais rápido, né? Mas aí entra o veterinário que está aí. O veterinário que está aí com vocês, ele tem que tentar coletar essas informações, né? Conversar o máximo possível para ir juntando, né, suspeitas, e depois ele pega aquelas suspeitas ali e vai descartando algumas coisas que ele consegue, né, com algumas coisas, com um pouco que tem. Então, tem o teste, né, o 4DX, então ótimo. E por aí vai, aos poucos vai melhorando, né? Vai chegando. E a questão para diagnosticar depois que o animal foi contaminado, por exemplo, foi contaminado hoje. Em média, quanto tempo leva? Porque a gente viu que a doença, 30 dias ele já começa a ter os sintomas? Não, você consegue diagnosticar com o exame. Sintoma, mas sintoma pode passar a vida toda sem ter sintoma. E aí, em um momento, por exemplo, uma cadela que entrou no cio, baixou a imunidade, pode ter. Ou teve uma doença endócrina que baixa também essa imunidade, aí pode ter os sintomas, né? Que o corpo então é pior ainda. Demora demais, né, para ter o sintoma, pode não ter, continua contaminando todo mundo, né? Todo mundo assim, né? Que é o mosquito, você falou, né? Eu te perguntei porque quando a gente fez o curso de... Ó a live balançando. Olha aqui, quando a gente fez o curso de banho e tosa, porque olha aqui, porque tá acabando já o tempo. E eu amo conversar com você. Aí, lá em Colatina, eles focaram muito na coleira. Por quê? Porque teve surto de leishmaniose. Todo cachorro, todo veterinário é praticamente obrigado a ter a coleira, e aquele tabu, tira a coleira, aí os donos não tira a coleira, aquela coisa toda, né, que a gente sabe que tem, e fala daqui, fala dali. Então, foi surto que teve de leishmaniose num lugar tão próximo que é Colatina, né? Você sabe, aqui nós estamos a 80 quilômetros. Então, assim, essa questão de você falar da coleira, se ela previne pulga, se ela previne carrapato, se todas essas doenças que são transmissíveis pelo mosquito, pelo carrapato, são tão prejudiciais, a gente tem que colocar a mão na consciência e ver o que é realmente melhor a gente oferecer para a nossa saúde, que é a prevenção. Até porque se você dividir esse valor em 8 meses, ele não é tão caro assim, né? Você está falando de uma prevenção de quase um ano, né? Natália, eu tenho ela aqui, a Seresto, né? Há pouquíssimo tempo. Eu já tenho 3 anos de loja e há pouco tempo eu comprei a Seresto, ainda por intervenção da Marília, que tem loja lá em Biraçu, que é um lugar que está muito mais avançado em relação a controle, né, de todas essas doenças e a disponibilizar valores para o pet, que isso faz toda a diferença de ter ou não ter um lugar, né, com mais ou menos zoonoses, eu acredito, né? Sim.
certeza. Natália? A opção, você pode tentar ter a Excalibur também. Tem as duas, né? Eu acho que a Excalibur ela tem um valor um pouco mais acessível. Ela não dura tanto tempo, acho que são 6 meses, mas ela também é boa. Tem, acho que são, a Excalibur também é legal. Não, e outra. Aqui a Mas a gente Seresto tem em torno. aqui é campeão de vendas aqui. A Seresto é Aqui, para melhor. você ter uma ideia, eu tenho ela. Eu até depois que foi diagnosticada aqui, eu corri lá para ver se eu tinha de cachorro grande. Eu só tenho até 8 A de quilos. pequeno. A A diferença pequeno. é um pequeno e grande. A diferença é só o tamanho, tá? Você vai fazer É, o quê? Você vai colocar. E aí o ideal, por exemplo, se o cachorro engorda ou não, lembrar sempre de colocar com 2 dedinhos de folga, né? Para não apertar o pescoço. E você não cortar totalmente, né? Você juntou no elo, não corta totalmente aqui, porque aquele pedaço tem produto e você vai estar jogando fora. Então você corta só o excesso, né? Você, como um cinto, você coloca na abinha, né? Como se fosse aqui o elo, né? Colocou aqui, vai ter mais um vincozinho para você colocar aqui. O excesso você corta e tira, tá? Mas não precisa cortar tudo. E aí entra cachorro, bulldog, às vezes bulldog francês, uns muito parrudinhos, assim, às vezes tem que usar grande mesmo, porque tem um pescoço mais avantajado, né? com certeza. Hein? Foi maravilhoso conversar com você. Gratidão mesmo por você dividir tanta informação com a gente. Eu tenho certeza que as pessoas vão te mandar perguntas no direct. Pode mandar, gente. A Natália é aqui de Lindenberg, ela é maravilhosa. A gente estudou juntas e eu tenho certeza que ela vai informar, porque ela sabe muito. A gente Beijo tenta ajudar grande. da melhor forma para também, né? Tem tanto bichinho, a gente sabe que aí agora, ainda bem que agora tá tendo veterinário, né? É tão difícil quando você tá com o seu bichinho ali, você se sente desamparado até, né? Sem saber o que fazer, saber o que, né, o que pode ajudar. Às vezes, de longe, assim, é um pouco difícil, mas pelo menos, né, um pouquinho que a gente ajudar já tá valendo também. Com Mas certeza, as pessoas elas necessitam muito da gente, da nossa informação. Às vezes um soro que você indica, aquele soro caseiro, não sei se você indica aí, agora nosso veterinário aqui indica demais, a gente já nossa, ajuda uma pessoa que está lá desesperada, verdade. né? Precisando só de um oi, de que indique alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa não tem condição mesmo. Um Sim. beijo grande, vou deixar salvo aqui. Viu? E vou tentar te enviar para você botar no YouTube lá também no seu Ah, canal. Beijo, mesmo. beijo, beijo, beijo. Beijo, E a gente precisa se ver mais vezes, ver, passar mais informações mais vezes, tá? tá. Tchau, Beijo, tchau. beijo lá. Beijo, Tchau, meninas. Tchau. Muito tchau. obrigada pela live. Tchau, tchau. Obrigada eu.